Pense no contexto da peste negra. Pessoas morrendo, isoladas, sem acesso a cuidados de saúde, a médicos, parentes desesperados, tentando algum tipo de orientação via cartas, mesmo que demore dias e à distância. Bom, a gente passou por algo parecido, né? A gente passou pela pandemia do Covid-19, que ainda tem suas implicações, pacientes isolados, pessoas morrendo e, como a gente não está na Idade Média, houve um aumento da adoção de cuidados via ambientes virtuais, inclusive um aumento de 1,6 vezes nas mensagens eletrônicas, nas comunicações entre médicos e pacientes. Isso acabou levando, pode levar inclusive, a um aumento do esgotamento dos médicos, respostas insatisfatórias com os pacientes, e o que a gente vê na prática atualmente é estratégias como limitar as notificações, cobrar pelas respostas e terceirizar ali para secretárias, pessoas menos treinadas para fazer esse atendimento, para trocar essas mensagens. O que leva, por consequência, a um atendimento, uma entrega de saúde com menor qualidade. E o que você vai ver aqui é uma abordagem que ela nem é pró-tecnologia, meu Deus, nossa, tecnologia vai salvar a humanidade e tal, isso aí eu já passei. E nem aquela abordagem, nossa, tecnologia, nossa, estou empolado, o médico, o paciente e tal, somente. Eu vou ter um caminho do meio. Porque esses são os dois extremos e pode ser que você seja um dos dois e está tudo bem. Eu não estou satirizando, eu estou só falando que eu não estou nessas caixas. E eu quero te trazer para uma caixa do meio, que a gente pode conciliar tecnologia e humanização. Fechou? Metodologia, esse é o primeiro ponto. Por que eles não pegaram dados diretos do sistema de saúde e tudo mais? Eles não estavam em conformidade com o IPA na época, tá? Então não rolou. Quais são os outros pontos que a gente pode pensar? O ambiente que eles pegaram foram de perguntas e respostas de fóruns, AskDocs, Reddit, tá? Fóruns online e mídia social. O estudo comparou as respostas dos médicos, foram lá, pensaram, perguntas dos pacientes e respostas dos médicos, pensaram, ChatGPT e compararam. Médico, ChatGPT, bora ver o que dá, tá? E o que rolou? A perspectiva foi uma perspectiva transversal de 195 mensagens, dessa forma como eu falei, em outubro de 2022. Show? E o estudo comparou justamente essas duas respostas com avaliadores, profissionais de saúde, licenciados, que, em tese, eles estavam capacitados pra caramba, para fazer essas avaliações, e eles preferiram significativamente, essa é a palavra, respostas do ChatGPT, do chatbot, da inteligência artificial, alegando que elas são de melhor qualidade e muito mais empáticas que as respostas dos médicos. Vamos avaliar isso através de algumas perguntas, tá? Então vou misturar aqui resultado com discussão, com conclusão, vou misturar através de algumas perguntas, tá bom? Que é muito mais didático da gente pensar. Primeira delas, como é que ele foi testado? Como é que o chatbot foi testado? Já te falei, 195 respostas, perguntas, respostinhas pensadas, comparadas, 3 profissionais avaliando, beleza? Segunda coisa, qual a especialidade médica? As perguntas focaram, foram mais avaliadas. Não teve uma especialidade fixa, específica, vangloriada ali no estudo. Foi disperso, então tinha médicos de pediatria, geriatria, medicina interna, oncologia, infecto e medicina preventiva, beleza? Terceira pergunta, quais foram os critérios para avaliar a qualidade e a empatia das respostas? Essa é top. Score de 5 pontos, qualidade e empatia, mas que perspectiva interna que eles usaram, Qualidade, precisão, relevância e compreensibilidade da resposta. Você já vai sentindo quanto é subjetivo alguns pontos. Na dimensão empatia, ela foi avaliada na capacidade da resposta de reconhecer e responder às emoções do paciente. Bem subjetivo, Já sabendo que eles gostaram mais das respostas do ChatGPT do que dos médicos, quais foram as principais diferenças nessas respostas, principalmente no ponto quantitativo? Teve algo assim? Então, show. Quais foram as dimensões? Vamos revisar. Comprimento, então quantidade de palavras, comprimento da resposta que foi produzida, qualidade das respostas e empatia, tá? Primeiro dado, 78,6% preferiram o chatbot, as respostas deles, de 585 avaliações totais por esses 3 profissionais. As respostas dos médicos elas foram mais curtas, 52 palavras contra 211. Então os médicos lá, sendo médico, lacônico, espartano. E aí fica a reflexão, Daqui pra frente, você vai continuar sendo lacônico, dando resposta, papum,
no olhando para o paciente, pode ser que você esteja exponencialmente se desvalorizando em uma era que focar no humano, junto com o técnico, é o que vai fazer o seu diferencial. Voltando, 3,6 vezes houve em maior prevalência para respostas de boa e muito boa para qualidade e quase 10 vezes, 9,8 de prevalência de boa ou muito boa para empatia. Beleza? Próxima pergunta. Como os pacientes se sentiram em relação às respostas? A comparação chatbot e médico. Coloquei essa porque alguém pode pensar, cara, não, isso não rolou. Não foi um foco em experiência do paciente, na perspectiva deles. Foi pensado das respostas deles sem eles necessariamente saber. É até um ponto para avaliar depois. Outra pergunta, como que os chatbots foram programados para fornecer essas respostas empáticas, de alta qualidade? Isso até mostra sobre entender o que é um chatbot, entender o que é uma inteligência artificial. Eu coloquei essa pergunta propositalmente porque, caso você queira, eu posso gravar depois um vídeo curto, direto, falando sobre o ChatGPT, falando sobre chatbot, falando sobre o uso disso tudo na saúde, no case de empresa e tudo mais. E coloquei porque eu quero que você entenda que, cara, não existe consciência nessa inteligência artificial. Parece que ela tá consciente, parece que ela tá viva, mas não tá não, bichinho. Tá não. Existe uma linguagem natural de processamento ali, de amplo, um modelo de linguagem ampla, que ele é basicamente probabilístico. Ele vai ver, cara, qual é a frase que está mais próxima, que tal a palavra que tem mais chance. Ele não sabe nem o que ele está falando, tá bom? Então, não existe emoção e não existe consciência. Show? E agora a gente entra na parte de limitações do estudo, cara, é onde a gente alfineta e a discussão aqui embaixo, ou no direct, ou onde for, ela começa a ficar boa, inclusive para a gente pensar quais outros estudos podem ser interessantes da gente trazer para cá, para a gente pensar junto, para a gente refletir dentro dessa área ou de outras, tá bom? Então o que rola? Vamos lá, quais limitações? Eu dividi em categorias, na minha cabeça, para ficar mais bacana para a gente discutir. Primeira delas, ambiente. Então, o ambiente ele foi muito controlado, foi um ambiente controlado, online, não necessariamente reflete a ponta da assistência, um ponto de contato ali, que é ampliado na jornada do paciente. Então, pode estar um pouco distante do mundo real. Stakeholder. Stakeholder eu estou chamando que é para falar do lugar que foi feito, Centro médico foi um só. Então, não necessariamente aquilo ali é replicado para outros centros médicos, outros serviços, de outros tipos de formato de serviço, de localizações geográficas diferentes, beleza? Área eu chamei de área, mas pode ser tópico. Todas as perguntas elas foram feitas em torno de refluxo, doença refluxo gastroesofágico, então não necessariamente pode ser aplicado em outras áreas. Subjetividade, fala sério. Então, tem subjetividade pra caramba dos avaliadores, falta no estudo essa validação das medidas de qualidade e de empatia. Precisão, precisava ver essas informações do chatbot, mas sobretudo na prática, que é uma outra categoria, seria muito interessante trazer detalhes do prontuário eletrônico, isso não rolou. Fornecer detalhes do prontuário eletrônico e, sobretudo, como que o chatbot, a inteligência artificial, pode ser utilizado para melhorar as respostas dos médicos. Então, se existe uma melhora, se existe uma proeminência, uma preferência pela resposta do chatbot, da inteligência artificial, cara, como é que a gente pode melhorar aqui? É um abismo, inclusive é abissal o trabalho e a relação que pode ser feita nesse sentido. Mas é até um ponto de melhoria para pesquisas futuras, que é um outro tópico. Os estudos, eles falam ele traz sobre essas perguntas, sobre as respostas, mas como é que a gente pode trazer isso em outros contextos não só presenciais de consulta, mas também de telemedicina? Poxa, fica top demais, cara. Às vezes você vai fazer isso daí. Segunda coisa, a avaliação tem que ser mais detalhada das informações do chatbot, principalmente personalizadas, tá? Se for informações extraídas do prontuário eletrônico, melhor ainda, tá? Mas, claro, tendo os devidos cuidados. Validação das medidas de qualidade e empatia, nem se fala, tá? E o ponto quarto aqui, inclusão do paciente na avaliação. Isso é muito top, cara. Isso é muito bacana. Isso é rico demais, perceber os nuances, o campo semântico que essa galera ia utilizar para poder falar sobre a comparação de um com o outro. Nossa, isso é muito rico. E, sobretudo, o que ele ia achar de, poxa, tem um robô ali falando. Pode ser super interessante, tá? Principalmente para
quem está no campo de experiência do paciente. Quais implicações a gente tem desse resultado aí, desse estudo para a prática médica? Primeiro ponto, esse estudo transversal ele mostra o quanto, cara, é promissor o uso de inteligência artificial como assistente médico. Não é substituindo não fica pira a cabeça não, assistente. Tem uma funcionária, um funcionário um quintilhão de vezes menos capaz que isso. Você está ali penando. Pode ser que você esteja no momento do seu serviço que por pessoas, né, tecnologia, processos, você esteja crescendo, sei lá, você seja incapaz de atender aquela demanda ou está apanhando muito para ela, isso pode ajudar. Cara, nem se fala a quantidade de produtividade que você pode ter para ganhar, em poder utilizar para ganhar mais saúde mental, para estudar mais, para ser mais competitivo, para crescer o seu negócio médico, de saúde. Então é muito promissor e esse apontamento que existe qualidade e empatia nesse tipo de trabalho ainda incipiente, nossa, é muito bacana, é muito útil, tá? Vai acabar conduzindo para que a gente tenha mais tempo para ser médico. Isso até traz algumas implicações significativas que eu quero listar aqui para a gente pensar junto. Esses chatbots, eles podem aí, né, ser usados para trazer informações precisas, informações úteis aos pacientes, de modo que o acesso a um médico ele fica mais bacana, mais viável em um ambiente que é limitado e demorado. E, cara, quem é contra a tecnologia é porque nunca precisou dela. Quem desbrava aí contra a tecnologia, telemedicina e tal, não sei o que, é porque não mora no Amazonas. E não está precisando dos projetos incríveis de telemedicina que tem lá, por exemplo. Então, é um ganho que pode existir com essa ferramenta. Um outro ponto é que essa adoção desse tipo de tecnologia, ela pode melhorar a eficiência no fluxo do trabalho clínico, porque pode aumentar a equidade do paciente e, potencialmente, os resultados. Pacientes diferentes, demandas diferentes, focos diferentes, energias alocadas diferentes, recursos, esforço operacional diferente. E se você parar para pensar, é o sonho do médico, do profissional de saúde, de qualquer um que trabalha em qualquer profissão. Eu não quero ficar fazendo o que é repetitivo, chato, técnico. Então eu vou diminuir o tempo que eu estou prescrevendo e o paciente está ali esperando. Porque a prescrição é receituário digital, o prontuário está sendo feito de maneira automática, de acordo com o que eu mesmo estou falando. Né? Ou eu estou ali de boa, sem gastar muito tempo falando. Então, é alocação de tempo, é realocação de tempo. De modo que cada vez a gente vai ter mais substituição da relação que a gente tem com o paciente nas áreas técnicas chatas que você sonhou a vida inteira desde que você entrou na faculdade não ter. E agora está aí, né? Nossa Senhora. Para quando você está com o paciente, você tem uma qualidade absurda e foco. Em um mundo que não tem foco, em um mundo que ninguém presta atenção, em um mundo que não existe escutatório. Sacou? E essa melhora na eficiência do atendimento, ela permite a concentração no que de fato interessa, em ser humano, em estar em contato com o paciente e, sobretudo, casos mais complexos e urgentes. Bom, se fala que uma avaliação dessas tecnologias em ensaios clínicos randomizados, ela vai ser muito essencial para uma implementação cada vez mais robusta e séria e, sobretudo, utilizar esses chatbots para suporte emocional e psicológico, como existem N cases, tá? Para pacientes. Pô, às vezes o paciente está desconfortável, está envergonhado de discutir problema com o médico, e aqui fica uma bomba, né? Porque, por um outro lado, posso até fazer vídeo depois de vários cases que utilizam isso de maneira brilhante, tá? Mas esse outro cenário de falar, né, com vergonha ou algo assim, isso abre vários leques, inclusive de cenários distópicos, né, que eu só coloquei aqui como polêmico. Então, bora mudar de assunto. Bom, galera, sobre o artigo é isso daí. Entenda, quando a gente fala de inteligência artificial, ou todas as tecnologias, mas sobretudo inteligência artificial, que não existe substituição. Por quê? O julgamento clínico é do médico, a decisão é do médico, ela tem que ser. E essa substituição completa, ela nunca vai existir. Ela vai existir para você, que não faz seu trabalho direito, não está olhando para o olho do paciente, não está sendo humano numa era de digitalização. Entende? Se você está extremamente preocupado e mordido por causa de inteligência artificial, pare para pensar sobre isso. O que você está com medo? O que está rolando se ninguém vai ser substituído? Se novas relações criam e outras se vão? A vida é yin e yang. É uma onda e um vale.
ela sobe e desce, a impermanência e um equilíbrio que se ajusta. Então, se existe uma relação médico-paciente que diminui em funções técnicas e chatas, vai ter muita qualidade no tempo que você tiver. Isso é maravilhoso. Isso é o potencial do vínculo da comunhão humana, entende? Do sacerdócio dentro, no leito, na cirurgia, no que for, sacou? Então, se existem profissões ou pontos de atividades médicas que diminuem, existem outras que vão criar, e é assim. A onda vai, sobe e desce, mas você tem que surfar. Se você ficar batendo de frente, né, muito enraigado, cabeça fechada, você vai afogar, levar caldo. Então, esse que é o ponto. Relaxa que não vai ser substituído. E o difícil de discutir esse tipo de coisa aqui no Brasil é que, cara, a política virou cebolinha, virou religião. Futebol virou religião. Na verdade, o que virou religião aqui é a mediocridade, é a ignorância. Porque contra fatos e dados tem que dar argumentos, evidências. E aqui até isso se perdeu. Tá? Opinião contra opinião. É igual isso aqui, não serve pra porra nenhuma. Apesar de parecer, com o cenário que eu descrevi, a gente não tá na Idade Média. E ainda bem, né? Se você parar pra pensar, médicos hoje têm white book na mão, suporte de decisão clínica. Você tá jogando nas costas aí dos residentes um serviço de saúde inteiro, tá colocando interno para tocar ficha. Ah, mas isso não quer dizer nada. O meu chefe, meu supervisor, meu staff, eu mesmo supervisiono eles. Parabéns. Você acabou de entender como a inteligência artificial pode alavancar não só um serviço de saúde, não só uma população, um sistema público e privado, mas, sobretudo, o ganho para o paciente, inclusive, na sua carreira.